Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Rafael Galas. Para quem assistiu o vídeo anterior, essa é uma continuação, tá? Para quem está vendo esse vídeo agora pela primeira vez, nós estamos calculando momento e centro de massa em 3 dimensões e eu tinha esse sólido aqui, tá? Que é um cilindro de altura H e raio da base A, onde eu precisava calcular o centro de massa. Eu defini aqui as fórmulas da massa, do momento XY, momento XZ, momento YZ, e que para achar o centro de massa a gente precisava das coordenadas x barra, y barra e z barra. Nós fizemos o cálculo da massa, tá? Utilizando parte de coordenada retangular e parte de coordenada polar. Chegamos ao cálculo de massa aqui, tá? Agora eu vou avançar o exercício para a gente finalizar ele, que o objetivo é calcular o centro de massa e por enquanto a gente calculou só a massa. Então, vou continuar da onde parei. Copiei a figura aqui para a gente ter referência, tá? Um sólido de raio A, raio de base A e altura H. A massa que a gente calculou é K vezes H ao quadrado vezes A ao quadrado vezes π sobre 2. Esse K aqui é uma constante, que é vinculado à densidade, o H é a altura, que é genérica, o A é o raio da base, que é também genérico, o π é dado. Nós vamos deixar ele representado até o final, tá? E aqui a gente tem o delta da densidade, que é Kz. Bom, a princípio, para calcular o centro de massa, a gente precisaria calcular o x barra, o y barra e o z barra. A figura aqui não está totalmente proporcional, então eu fiz sem régua, mas a ideia é que a gente, analisando a figura, não precise calcular tudo, tá? Por que a gente não precisa calcular tudo? Pensa nessa figura, nesse cilindro aqui, postado exatamente sobre o centro, tá? Ele está exatamente simétrico aqui em relação à origem. O que acontece com essa figura? A gente pode separar ela em 4 quadrantes e calcular a área, calcular o volume, calcular tudo em 4 partes iguais. Onde eu quero chegar com essa ideia? De que o centro de massa dela depende apenas de quem? Se eu tenho coordenadas de x barra, do y barra e do z barra. Olhando para a figura aqui, se eu tivesse que colocar ela em equilíbrio, ou seja, com essa densidade Kz, o que essa densidade quer dizer? Que quanto mais o ponto estiver longe da origem, maior a densidade, certo? Ó, se o z for 1, é k vezes 1. Claro, desde que o k seja maior que 1. Se o z for 2, é k vezes 2, 2k. Se o z for 3, k vezes 3. Então, quanto mais longe da origem aqui, maior a densidade. Se isso não existisse, se nós tivéssemos a densidade, por exemplo, fixa, constante igual a 1, o centro de massa ficaria onde? Exatamente no meio desse cilindro. Então nós teríamos a densidade igual a 1 e o centro de massa no H sobre 2, né? Porque é na metade da altura o centro de massa. A coordenada do x e do y é onde? No zero. Então, o x barra seria 0, o y barra seria 0 e o z barra seria no H sobre 2, se a densidade fosse constante, mas não é. O que eu gostaria que vocês percebessem? Que x barra é igual a 0, y barra também é igual a 0, certo? X barra é igual a 0, y barra é igual a 0, pois está com a base centralizada na origem. Mas por que você está fazendo essa análise? Porque se eu não fizer essa análise, o que acontece? Eu tenho que calcular o x barra. Para calcular o x barra, eu preciso do MYZ. Para calcular o y barra, eu preciso do MXZ. O que eu vou precisar calcular aqui é só o z barra. E o z barra é mxy sobre m. A fórmula do mxy a gente viu no vídeo anterior. O m a gente já calculou aqui. O mxy é a integral tripla da região dada de y de xy. Do xy é o z, na verdade. É o z
vezes o delta xyz dA. Beleza, vamos montar essa integral. A gente já viu na aula anterior que a gente pode utilizar coordenada polar e coordenada retangular junto. Tem que cuidar para não se perder. Vou usar essa simetria aqui das quatro partes iguais. Então, o mxy vão ser quatro partes iguais. Aí essa base, ó, essa base xy aqui, ó, essa parte aqui, que é essa parte rosa aqui, ó, o que acontece com ela? Ela varia do 0 até 90 graus, pensando nisso em polar, né? Nesse sentido aqui. Varia de 0 até 90, então de 0 a π sobre 2. O θ varia do 0 até a curva, e a curva é essa aqui, que seria r ao quadrado igual ao quadrado. R ao quadrado igual ao quadrado, portanto r igual a A. Do 0 até o A. O Z varia do 0 até o H, que eu não sei quanto é. E aqui dentro vai um Z vezes a densidade, que é Kz, dz, que é o extremo do Z, e a parte de fora, como é polar, r, dr, dθ. Ficou feia? Ficou grande? Sim, mas nós vamos conseguir, ela vai ser bem tranquila de fazer. Beleza? Então, como próximo passo, a gente vai começar a resolver de dentro para fora. Vamos resolver essa aqui, ó. E além disso, o K vai sair, tá? Então o K vai lá para frente porque é uma constante. Então mxy igual 4K, integral definida entre 0 e π sobre 2, entre 0 e A. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um Z, outro Z, eu tenho Z ao quadrado. A integral do Z ao quadrado em relação a Z é Z ao cubo sobre 3, que eu vou aplicar em 0 e H. R, dr, dθ. Variáveis que eu tenho para integrar aqui são R e θ. Esse H aqui é constante, tá? Eu não sei o valor dele. É uma constante da altura, né? Que é o valor da altura, que é uma constante, mas eu não sei qual é. Nem vou saber até o final, então ela vai ficar genérica. mxy igual 4K, integral definida entre 0 e π sobre 2, 0 e A. Aqui eu não preciso aplicar em 0, porque é 0 ao cubo sobre 3, mas vou aplicar em H, que vai dar H ao cubo sobre 3, R, dr, dθ. O mesmo que a gente fez com o K, passou lá para fora, eu vou fazer com H ao cubo sobre 3. Vou mandar ele lá para fora, tá? Então, avançando aqui, mxy, o 4K já estava, veio o H ao cubo sobre 3, ficou a integral definida entre 0 e π sobre 2, e agora eu vou integrar. Como saiu o H ao cubo sobre 3, ficou o R apenas, que eu vou integrar em relação ao dr, tá? O que tinha aqui dentro saiu, então vai ser R ao quadrado sobre 2, que a gente vai aplicar entre 0 e A. E depois dθ. Essa parte inicial, mxy igual 4kh ao cubo sobre 3. Aqui, integral definida entre 0 e π sobre 2. Não preciso aplicar no 0, porque vai ser 0 ao quadrado sobre 2. E vou aplicar no A, que vai dar A ao quadrado sobre 2. Esse A também é uma constante. Também vou tirar da integral. Então vai ficar mxy igual 4kh ao cubo sobre 3 vezes A ao quadrado sobre 2 vezes a integral definida entre 0 e π sobre 2 do dθ. É um dθ, né? Não precisa aparecer aqui, mas é um que a gente está integrando, tá? Vai ficando extensa porque eu estou fazendo bem passo a passo, mas ela é mais rápida de fazer para quem está visualizando direto. Vai ficar aqui esse 4 com 2, ó, 2 com 4, vai ficar 2kh ao cubo ao quadrado sobre 3 vezes a integral de 1 em relação a θ é θ, que eu vou aplicar em 0 em π sobre 2. No 0 vai dar 0, no π sobre 2
vai dar π sobre 2. Então vai ficar mxy igual, estou copiando aqui, tá? 2kh ao cubo, aqui só corrigindo é ao quadrado, esse é ao quadrado aqui, a ao quadrado sobre 3 vezes π sobre 2, que foi o resultado dessa integral. Podemos simplificar aqui, esse, e finalizamos o mxy. Mxy é igual a kh ao cubo ao quadrado π sobre 3. O que a gente quer calcular? Eu preciso desse mxy para calcular o nosso z barra, tá? Então, z barra é igual ao mxy, tá aqui, ó, kh ao cubo ao quadrado π sobre 3 dividido pelo m, que é a massa, que está aqui em cima, k vezes h ao quadrado π sobre 2. Bom, como que a gente faz essa divisão? Repete o primeiro e multiplica pelo segundo invertido. kh ao cubo ao quadrado π dividido por 3 vezes 2 sobre kh ao quadrado π. Certo? O que vai acontecer aqui? Vamos ver só se está certo. A massa. Beleza, tá tudo certo. O que vai acontecer? Esse k cancela com esse k, a ao quadrado com a ao quadrado, π com π, o h ao cubo com h ao quadrado, fica só o h aqui em cima. Z barra é igual a 2, sobrou um h aqui, 2h sobre 3. O centro de massa é dado por x barra, que é 0, y barra, que é 0, e o z barra, que é 2h sobre 3. Lembra que eu disse que se a densidade fosse constante, o centro de massa ia ficar bem aqui no meio do cilindro? Como a densidade vai aumentando à medida que a gente se afasta da origem, a densidade é maior na parte de cima, o centro de massa vai ficar um pouco para cima da metade, né? 2 sobre 3 é 0,66. Então, o centro de massa desse cilindro aqui fica para cima da metade da altura, tá? Em 0,66h, que a gente não conhece. Beleza? Esse exercício está dividido em duas partes. No vídeo anterior a gente calculou a massa e agora calculou o z barra e analisou o x barra e o y barra para não calcular. Beleza? Se vocês calculassem o x barra e o y barra, sem problema nenhum, ia demorar um tempinho a mais e ia chegar no resultado zero. Se vocês analisarem antecipadamente a região, dá para ganhar um tempo aí. Valeu, até mais, tchau, tchau.